Como é que a gente pode definir o Olavo? Por que filósofo Olavo de Carvalho? Cara, o Olavo é o Sócrates brasileiro. Essa é a minha experiência. Tá? O que ele representa para a cultura brasileira, sobretudo para os seus alunos, é o que o Sócrates representou na Grécia Antiga. Ele tem exatamente o mesmo papel. E ele despertou as mesmas reações que o Sócrates despertou em Atenas. Sim. As mesmas. Foi assassinado pela democracia. As mesmas reações. Ele questionou os deuses da polis. Essa foi a acusação. Acusação contra... E perverteu a juventude. Acusação contra o Sócrates. Acusação. E ele... enfrentou e não arredou o pé, né? Quando você lê a Apologia de Sócrates, você pensa, assim, uma das coisas que o Sócrates fala, bom, eu não estou sendo aqui julgado por essas acusações. Ninguém acredita que eu perverti a juventude ou que eu acredito em outros deuses e tal, todo mundo sabe que isso é mentira. As acusações que realmente me pesam são aquelas sobre as quais eu não posso me defender, que são as acusações feitas nas sombras, que são as calúnias. Né? Uma das acusações que ele se refere é a peça do Aristófanes, né, em que o Aristófanes retrata o Sócrates lá como um sujeito que ensina pulgas da pulos e tal, né, um farsante, né. Ele fala, essa peça tem 30 anos, eu não tenho como me defender da impressão que isso deixou na cabeça das pessoas, né. E as coisas que falam por aí do Sócrates, eu não tenho como me defender disso. E eu sei que eu vou ser julgado por isso, né, e não pela minha obra, né. E o que o Sócrates relata ali é que ele andava, né? Então ele falou, vou explicar por que vocês querem me matar. Porque eu andava por aqui, né? O oráculo disse lá que eu era o sujeito mais inteligente, eu queria tirar a prova real, né? Saber se eu era mesmo ou não, porque eu não entendia aquilo, não acreditava. E eu conversava com as pessoas, ia lá e conversar, né, com um jornalista. Eu descobri que o jornalista não entendia nada. Aí eu fui lá conversar com o professor da USP. Eu descobri que o professor da USP não entendia nada do que estava falando. Eu falei, eu também não entendia, mas eu sabia que não entendia. Aí o sujeito achava que entendia, então ele estava no auto-engano. Aí eu fui conversar com o artesão, né? E o artesão não sabia, ele era um bom artesão, mas ele não sabia o que era o belo, né? Aí fui conversar com o sujeito que ensinava crianças, né? Ele não sabia o que era o bem, então como você pode ensinar uma criança sem saber o que é o bem, e assim por diante. E o Olavo fez exatamente isso, né? O imbecil coletivo é isso. O imbecil coletivo é o Olavo andando pela ágora brasileira, né, destruindo todos os mitos. E essas pessoas, quando elas eram desmascaradas, elas criaram um ódio contra Sócrates, né? Mas o Olavo não tem só esse papel, porque na verdade esse papel tem praticamente quase todo, vamos dizer assim, crítico-cultural, né? O que acontece é que havia em torno de Sócrates uma juventude que olhava ele fazendo aquilo e simplesmente falava, isso é algo novo. Porque o que a gente tem, por enquanto, são os sofistas, né? Mas isso que ele está fazendo é novo, né? E é isso que eu quero. Quando Platão, né, olha para Sócrates, ele fala assim, eu não entendo direito o que esse cara está falando. Tanto que os primeiros diálogos platônicos onde Sócrates aparece não tem doutrina, só tem isso, só tem a dialética, né? São aporias, né? Assim, o diálogo nunca se resolve, nunca tem uma conclusão, mas ele sempre está desmontando, pelo menos, as falsas opiniões. E Platão fala, é isso que eu quero. Quando você lê o Banquete no discurso final, quer dizer, depois que Sócrates discursa, chega Alcebiades bêbado. Alcebiades foi o pior aluno de Sócrates, né? Depois liderou uma revolta, se voltou contra a própria Atenas. E o Sócrates salvou a vida dele na Guerra do Peloponeso, durante a batalha. O Sócrates carregou ele nas costas, Alcebiades, o general Alcebiades. E Alcebiades, meio bêbado, o Banquete, para quem não sabe, é um diálogo, mais ou menos diálogos, uma série de discursos, né, do Platão, em que o principal tema é a pederastia. Todo mundo falando de como né, sente-se atraído por jovens mancebos, né? E o Sócrates é o sujeito que dá uma mudada nessa visão. Mas aí chega o Alcebiades, que era um sujeito que se sentia atraído pelo Sócrates, mas era um aluno dele. E ele fala assim, é impressionante, porque eu sei que eu não presto, né? O Alcebiades está falando mais ou menos, eu sei que eu não presto, que eu saio daqui, eu vou fazer tudo errado, né? E o Alcebiades era um sujeito que tinha a hubris, né? Que é o grande pecado grego, né? Que é o orgulho, né? E essa sede de poder, né? De querer mandar nas coisas, ser maior do que era, né?
Mas ele fala, mas quando eu estou na presença do Sócrates, né, ele falando para Sócrates, eu quero isso que ele tem. Né? Esse amor que ele tem pela verdade, eu quero, que é o Eros, né? Que a grande tarefa do filósofo é recanalizar o Eros. Né? E aí é o que Sócrates fala, bom, você entendia como uma atração sexual, não, porque era a maneira que você tinha de direcionar, né, o Eros, mas a gente tem que levar o Eros para cima. Né? Então a filosofia, ela é essa atividade ascendente. De recanalização. Né? Porque o Eros é a paixão que a gente tem que nos move, né, pelas coisas. E o que o Sócrates fala, o que você quer não é exatamente não sou eu. O que você quer é o que eu faço, é o amor pela verdade. O que você quer é a verdade, é lá que você tem que olhar. Né? Mas isso não tem como acontecer sem a relação, esse amor pela verdade não tem como ser despertado sem a relação mestre-discípulo. Né? A filosofia ela é como um trabalho artesanal. Né? Você não tem como aprender carpintaria num curso online. Você pode até entender alguma coisa, mas você precisa de um mestre artesão que te ensine. Né? Pelo exemplo, que pegue na sua mão, que te corrija, etc. A filosofia ela é assim, você precisa de um mestre que redirecione, vamos dizer assim, o seu Eros, né? Essa sua paixão carne, né? pela sabedoria, a sua atração pelas coisas boas e belas. Porque o corpo humano ele é bom e belo. Né? A comida ele é boa e bela, né? Gostosa, saborosa. A bebida, a mesma coisa. Né? Todas essas coisas que nos atraem, elas são boas, de alguma maneira. Mesmo que por excesso, etc., nos façam mal. Né? Então, o Eros é essa qualidade que a gente tem que direcionar para as coisas boas, belas e verdadeiras. Né? E esse é o trabalho do filósofo, redirecionar a alma do seu discípulo. Né? É isso que o Sócrates fez. Né? Com Alcebiades não deu muito certo, né? Infelizmente. Mas é isso que ele diz mas deu certo com Platão. Né? E com muita gente que estava em torno de Sócrates ali naquele momento. E deu certo com a cultura grega. Né, na verdade, porque Sócrates no final da apologia fala uma coisa, fala assim, vocês podem me matar, mas vai ser muito pior, porque a hora que eu morrer vão aparecer 100 fazendo o que eu faço, né, que é toda essa juventude que tá vendo. Então voltando, né, Olavo, porque tu tá falando tudo isso, é que eu acho que ele teve exatamente esse papel, porque o Brasil havia perdido o link, assim, a nossa conexão com a alta cultura, mas não no sentido da alta cultura, assim, das belas artes, né, da Casa do Saber. Tinha saído do grande diálogo, né? Tinha saído do grande diálogo. Então não tinha como ser restaurado. Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário, muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição, para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. Isso. Porque é como uma sucessão apostólica, entendeu? Você precisa de um bispo, né, desde de São Pedro até o Papa Leão. Né, você precisa ter uma sucessão contínua, né? Um apóstolo fazendo outro bispo, outro bispo, outro bispo. A filosofia é a mesma coisa, você precisa ter essa coisa contínua, um ensinando para o outro, ainda que depois eles divirjam entre si, etc. Né? E o Brasil não tinha, isso tinha sido interrompido. E o Olavo... Por que eu falo que ele é uma graça? Porque ele tirou isso do nada. Ele é um autodidata. Depois ele acabou estudando com o padre Laduzans. Né? Mas ele já estava, ele já era um filósofo quando ele foi estudar com o padre Laduzans. O padre Laduzans o lapidou, vamos dizer assim. Na primeira aula, o padre já percebeu isso. Né? Já percebeu que você é um filósofo, você não precisa assistir às minhas aulas. Tá? No final você entrega o trabalho. Mas o Olavo ainda assistiu porque o padre Laduzans era um grande filósofo. Mas...
E o Olavo foi estudar com o Padre dos Anjos, já tinha mais de 40 anos. Mas foi quando ele efetivamente falou... alguma coisa mudou nele. O que eu quero é a filosofia. Né? Então, mas o Olavo é o cara que fez essa conexão com uma tradição sapiencial que havia sido perdida no Brasil. E por que cargas d'água ele foi atrás disso, né? Sim, porque a gente tem ele como referência. A gente tem muito mais, na verdade. Eu tenho você, tenho o Briguet, a gente tem outras aqui dentro da Brasil Paralelo. Mas e ele? Sabe assim, ele olhou pra quem? Quem que regimentou? Ele foi meio que por tentativa e erro, assim, né? Não é que ele leu um monte de porcaria? Ele se tornou amigo de vários dos últimos representantes da autocultura que estavam ainda entre nós. Por exemplo, o embaixador Meira Pena, o professor Miguel Reale, pai, Ariano Suassuna. Depois tiveram uns sitezinhos, né? Herberto Salles. Mas isso é briga de cachorro grande. Exato. Todos esses, Herberto Salles, o professor Antônio Zé Olim, Monier Inácio, Bruno Tolentino também. Paulo Mercadante, todos esses, e Bruno Tolentino. E José Monier Nasser também. José Monier Nasser, sem dúvida. Né? Então, com exceção do Bruno Tolentino e do Monier, todos eram de uma geração anterior. Já eram... Quando ele conheceu... O Bruno também, né? O Bruno era mais velho, né? Bruno um pouquinho mais velho que o Olavo, né? Uns 10 anos. Uns 10 anos, Então, mas os outros eram muito mais velhos que o Olavo, né? E ele fez essa conexão entre os últimos representantes da alta cultura e a nova geração. Ele falou, eu preciso formar uma geração de homens consistentes, de intelectuais consistentes, sérios, e que tenham amor pela verdade. Agora, você sabe que tem um episódio da infância do Olavo que explica esse amor pela verdade? A doença? Os primeiros 7 anos do Olavo. Conta pra gente. O Olavo de Carvalho passou os seus 7 primeiros anos de vida confinado, preso a um quarto, preso a um leito. Ele nasceu com um problema respiratório muito sério e que ninguém conseguia tratar. Entende? Então ele era uma criança inválida. Ficou preso durante 7 anos num leito, numa cama. Prostrado a maior parte do tempo. Prostrado a maior parte do tempo. Ele saía para brincar, mas ele ficava cansado. Ficava cansado logo e já ia para a cama e ficava ali. E a família tinha certeza de que ele não sobreviveria. Né? Então ele era cercado de todos os cuidados, de todo o carinho e tal, protegido de todo o mundo exterior, porque ele era muito frágil. E de repente, ele melhorou. Do nada. Só que quando ele saiu do quarto, ele era absolutamente ingênuo. Ele não sabia, ele não entendia nada da realidade. Absolutamente nada. Ele não sabia o que era o mundo. Né? E ele fala até das primeiras confissões que ele fez para o padre. O padre tem até uma frase que ele lembra, né? Ele diz isso no diário dele, o Diário Filosófico, que aliás é maravilhoso também, né? Ele fala assim, você fez coisas sujas? Aí porcarias. Você fez porcarias? Aí ele respondia, não sabia o que responder, falou, fiz com meninos ou meninas? Com os dois, ele não sabia. Aí lascou, não sabia, né? Ele não sabia, então falou, vou falar com os dois, porque ele não sabia. Ele era totalmente ingênuo. Então, a partir desse momento, ele incorporou uma missão. E qual era essa missão? Saber o que estava acontecendo. Era a obsessão do Olavo. Saber o que estava acontecendo de verdade. Porque aquele menino não sabia nada. E eu comparo aquele menino confinado num quarto, Lara, ao Brasil que o Olavo resgatou também. É como se o Brasil fosse aquele menino. Sabe aquele menino confinado que não sabia nada, que estava sofrendo sem entender por quê, e que não tinha a mínima noção da realidade?
ele fez isso com o Brasil. Ele abriu os olhos do Brasil. Essa é a tal da contemplação amorosa, Breguet? Silvio, você pode responder melhor essa pergunta. Mais ou menos, não exatamente. A ideia de contemplação amorosa do Olavo assim, é que você, como diz o poeta, né, torna sua amadora coisa amada. Né? É isso que está por baixo da ideia de contemplação amorosa. Então, assim, você só consegue compreender de fato um objeto, um fenômeno, enfim, aquilo que é objeto da atenção do Se filósofo, apropriar daquilo. quando ele se apropria até se tornar uma coisa sua, ser parte de você. Né? E isso só pode acontecer quando você ama o objeto, quando você ama aquilo que você está estudando. Né? Sei lá, tipo, não é que o Olavo amava a mentalidade revolucionária. Não, mas ele amava a verdade, né? Conhecer aquilo, conhecer o movimento, o que aconteceu. E mais o que eu acho que o grande amor do Olavo, né, talvez como desdobramento desse amor à verdade, era esse amor ao próximo. Porque essa experiência que eu estava relatando, né, que é a experiência do Sócrates, o que o Olavo significa, como era viver com um filósofo. Né? Mais do que a erudição do Olavo, que era enorme, um grande escritor, a experiência que eu tinha na casa dele, convivendo com ele todos os dias, né, e estudando sobre a sua orientação, não era a erudição filosófica, que também fui adquirindo, né, com o tempo, etc. Mas era essa presença dele, era a personalidade dele, era o que ele fazia, era como ele era. O que eu queria era aquilo, eu não queria assim, ficar citando autores, né, porque isso era uma coisa que estava na academia, da universidade eu sabia como é que era. Né? Aí eu sei fazer lá, né, citar de acordo com as normas da BNT. Isso aí eu sei fazer, beleza, eu sei fazer pesquisa acadêmica, eu sei pesquisar bibliografia. Metodologia científica. Isso aí eu sei fazer. Mas esse negócio que ele está fazendo, eu não vi ninguém fazendo lá. E lembrando que o professor Olavo também nunca fez questão de ser validado, chancelado por quem tinha muito currículo, por quem tinha uma carreira universitária muito grande, porque ele achava que o verdadeiro conhecimento não residia nesses títulos, mas residia na realidade real, né? Nos diplomas, mas residia na realidade. E falando nisso, vale sempre a pena convidar para que você assista a Unitopia, documentário sobre a situação calamitosa da universidade brasileira. Quando ele pegava um problema e começava a discutir, a falar, como ele fazia nas aulas do COF, falar sobre aquele problema, né, e apresentar sobre vários ângulos, né, várias meditações que ele fazia, né, era como se fosse uma luz, aquela experiência que eu tive da inteligência, que eu relatei para vocês quando eu li o livro dele, aquilo se amplificava. Né, assim, veja, não é que eu estou recebendo um conhecimento quando eu estou na presença do Olavo e o Olavo está falando, eu estou conversando com ele, né, sobretudo quando eu conversava com ele. Não é que eu estou recebendo uma informação, né? Não era um conhecimento preposicional, era um conhecimento participativo. Então, assim, aquele momento ele abria para mim uma realidade em que eu podia participar da realidade junto com ele. É um outro tipo de coisa, é o que ele chamava, eu acredito, né, como conhecimento por presença. É uma outra experiência. Então não era um conhecimento informacional. O que estava acontecendo não é que eu estava recebendo uma informação. O que acontece é que a minha alma, no sentido aristotélico, né, o meu espírito, a minha inteligência, a minha vontade estava se transformando. Né, com aquilo que ele estava me passando. E se transformava por quê? Porque essa é a experiência do filósofo com o seu discípulo. Né? Esse é o verdadeiro encontro das almas que Platão tenta descrever lá no Banquete. E essa realidade era superior a qualquer teoria que você poderia eventualmente estar lendo em algum livro. Sim, porque a teoria é só um pedaço da realidade. Sim. Né? A teoria está dentro da realidade, não o contrário como os acadêmicos modernos acreditam. Né? Que a realidade está dentro da teoria deles. Não, o contrário. A teoria está dentro da realidade. A teoria é só um pedaço da realidade. Né? Agora, a realidade, a teoria está lá em algum lugar, vamos dizer. Né? Então, quando você se aproxima, né, da verdade desse modo dialógico com um filósofo, né, ele abre essa possibilidade de participação na mesma realidade. Eu costumo dizer que você coabita a realidade, né, com essa outra alma que está em busca da filosofia, e você sai transformado. Isso não é uma experiência... Eu não posso aprender isso num livro. Num livro eu posso aprender muita coisa sobre o Olavo, sobre Platão, sobre Aristóteles. Mas essa experiência eu preciso de um filósofo real fazendo isso comigo. Por isso que o E o COF é COF tão era importante. isso. Era um filósofo fazendo filosofia na sua cara. na sua frente. Exato. Você estava na presença de um filósofo.
E para você entender aquele filósofo, era necessário que você se dispusesse a aceitar aquelas verdades que ninguém mais vê. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa para frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma? Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.